Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, dá tempo de escrever na hora que formos orar pelos pedidos de oração na caixinha, você pode trazer. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Amém, irmãos? Hoje você vai ter que usar a Bíblia, nós estamos sem mídia. E é bom, fica com ela aí, que nós vamos falar só nesse texto aqui. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Vamos falar juntos essa frase? E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aleluia! Ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se agora, pegue o seu leito e vai para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia! Legal, né, irmãos? Tem umas narrativas do Evangelho que elas são bem, eu acho que elas são mais do que cinematográficas. Elas são espetaculares, bem espetaculares. Essa narrativa aqui aparece nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus estava na cidade dele, que é a cidade de Cafarnaum. E as pessoas ouviram dizer que ele estava em casa. E lá em casa, gosto disso, lá em casa, Jesus lhes falava, lhes pregava a palavra. Que palavra é essa que Jesus estava pregando? Se você olhar aí no capítulo 1 de Marcos, volta uma folha aí. No capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito qual era a palavra que Jesus anunciava. Achou aí, irmãos? Capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus foi para a Galileia pregando o quê? Pregando o quê? O Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aleluia! Irmãos, essa era a pregação do Senhor Jesus. Ele começou o seu ministério pregando isso, e ao longo do seu ministério, ele anunciava quem ele era, a obra que ele veio fazer, chamando os homens ao arrependimento. E olha que é muito interessante que o texto fala assim: o tempo está cumprido. Chegou o momento de acontecer tudo aquilo que Deus havia anunciado durante os séculos. Aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, vocês lembram desse texto lá em Gênesis? Da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Com Abraão, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, os irmãos lembram disso?
E aí o anjo apareceu e falou com ele, Abraão falou, meu filho, Deus proverá para si o holocausto. Abraão nem sabia que ele estava profetizando, mas ele profetizou. Ontem o pastor Silas falou das várias passagens no livro do profeta Isaías, o servo sofredor, aquele que levará sobre si as nossas dores. E se você for lendo os evangelhos, você vai perceber que Jesus, no seu primeiro lugar de pregação, ele foi numa sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e falou, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos das prisões. Jesus fechou o livro e falou, hoje se cumpriu esta palavra, aleluia! Então, irmãos, Jesus, ele anunciava a chegada do governo de Deus, o momento em que Deus estava trazendo a redenção para os homens. A palavra evangelho significa boa notícia de salvação, de perdão de pecados, nova vida em Cristo, aleluia! Oh, meu irmão, o que Jesus veio apregoar é que nele há plena redenção, nele há pleno perdão de pecados, nele há vida eterna, oh, aleluia! Essa é a mensagem do Senhor Jesus, este é o evangelho, a salvação, nós, pelo poder do sangue de Cristo, fomos livres de toda a condenação. A ira de Deus não está sobre nós. Jesus pagou o preço do nosso resgate, né, irmãos? Nós estávamos aprisionados, condenados, presos, debaixo do pecado, da morte e do diabo. Mas Jesus foi lá e pagou o preço. E falou assim, me dá o André que eu comprei o André para mim com meu sangue, aleluia. Me dá o Paulo para mim porque eu comprei ele com meu sangue, aleluia. Irmãos, esta é a boa nova do evangelho. Mas para eu receber essa boa nova, há um pré-requisito. Arrependa-se e creia no evangelho. Arrependa-se e creia no evangelho. O que é arrepender? É mudar de mentalidade. Perceber com a inteligência, com a mente, pensar, compreender e mudar. Pensar e compreender e não fazer nada é remorso, não produz nada. Mas pensar, compreender e mudar chama-se arrependimento, aleluia! No sentido religioso, a palavra significa tristeza pela descrença ou incredulidade e pelo pecado. E, consequentemente, afastar-se dessas coisas. Por isso que nós Jesus fala, convertei-vos. O que é converter, irmãos? Eu aprendi a dirigir tem pouco tempo. Converter à direita. O Senhor Jesus, ele começou o seu ministério dizendo, muda de direção e creia no evangelho, aleluia, muda de vida e creia no evangelho, não vá procurar redenção, salvação e perdão de pecados em outro lugar, só há perdão de pecados mediante a reconciliação que o sangue de Jesus fez para nós, aleluia! Irmãos, e é muito importante a gente pensar isso aqui e gravar isso. Por quê? Jesus estava naquela casa anunciando-lhes o quê? A palavra. Era esta palavra que Jesus estava falando com eles. E de repente, naquele lugar apertado, cheio de gente, e Jesus falando de arrependimento e conversão, eles viram um barulho do teto. Igualzinho ali, irmãos. Ó, igualzinho ali.
começou um barulho no teto. Tiraram uma parte do negócio, do teto, eu não sei como é que chama lá. Lá não era forro, né? Mas nós vamos chamar de forro aqui. E aí, de repente, irmãos, isso deve ter causado um tumulto, um rebuliço. Né? Por isso que os crentes gostam de falar, Jesus vai fazer um reboliço na sua vida, aleluia. E houve um reboliço ali na casa, e 4 homens estavam descendo, um homem em uma maca. Deve ser por cordas, né, irmão? Vamos pôr a imaginação para trabalhar. Se não era corda, era lençol. Amarraram o homem, o paralítico que não conseguia andar, e tinha uma maca. Eu vou pensar que é uma padiola, aquele negócio assim que... A maca que sai rastejando na guerra, né? Chama padiola. Então, amarraram o homem na maca, desceram pelo teto. Jesus deve ter parado, visto toda aquela cena. É de surpreender. Já pensou, irmãos, descer alguém, o Circo de Soleil descer aqui, naquelas malhas descendo? Isso iria nos assustar. Isso ia falar assim, isso ia provocar em nós um reboliço. Mas o que está acontecendo? Meu Deus do céu, que povo doido! Meu Deus, que povo sem noção! Está atrapalhando Jesus. E, irmãos, várias reações poderiam acontecer naquele momento. E Jesus simplesmente olhou para aquele homem e falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! Os teus pecados estão perdoados. Então preste atenção. Havia um contexto da pregação da palavra de arrependimento e conversão, porque esta é a palavra que Jesus anunciava, a chegada do reino. E de repente chegou um paralítico. Creio eu, irmãos, que todos, até eu, estaria esperando que aquele homem fosse curado, que a primeira coisa que acontecesse é que ele fosse curado. Mas Jesus, vendo-lhes a fé, está escrito aí, irmãos, tudo isso, no versículo 5 do capítulo 2, Jesus, vendo-lhes a fé, disse: filho, os teus pecados são perdoados. E aqui, irmãos, tem algumas coisas interessantes. Só é filho de Deus quem nasce de novo pelo poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É ou não é? Não, irmãos, isso não é coisa de crente, não. Quem é filho de Deus? Quem nasceu de novo. Quem nasceu da água e do Espírito. Aleluia! Quem nasceu da água e do Espírito é que pode ver e entrar no reino. E isso é a obra redentora de Jesus. E Jesus já começou colocando o homem no reino. Filho, aleluia! Só é filho quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Quem recebeu essa palavra maravilhosa, deixou de estar debaixo do domínio do pecado, da morte do diabo, e se tornou o quê? Filho de Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas preste atenção, por que eu quero frisar isso, irmãos? Porque Jesus não é só um milagreiro. Em nome de Jesus, joga essa ideia fora. Jesus não é um santo milagreiro. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó? E a mulher perguntando onde adora, o que fazem. E ela falou: eu ouvi dizer que tem um Messias. E Jesus virou para ela e falou: eu sou o Messias e eu estou falando com você. Aleluia! Olha que trem lindo, irmãos. Em Jesus, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos. Porque o Espírito de Deus está sobre ele para libertar os cativos do diabo. Quem nele crer e for batizado, vamos como igreja do Senhor. Quem nele crer e for batizado, oh glória!
Quem vê a mim, vê aquele que me enviou, disse Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, esse é Jesus. Jesus não é um santo milagreiro. Jesus é o nosso Salvador. Oh, glória! Aleluia! Mais do que curar enfermidades, Ele nos redimiu. Ele nos fez filhos de Deus. Ele nos curou daquilo que era mortal, que se chama pecado. O salário do pecado é... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. De que adianta você ser curado hoje de uma doença, mas você ir para o inferno? Jesus está aqui para te salvar. Ele está aqui para nos salvar. Aleluia. Por isso, no meio daquele ensino da palavra, naquela casa, quando desceram aquele homem, a primeira coisa que Jesus viu é que eles tinham fé. Fé para se aproximarem. Eles criam naquilo que Jesus estava falando a tal ponto de moverem um telhado e se aproximarem para que Jesus mudasse a história daquele homem. Havia fé. Eles creram em Jesus. Mas ali também estavam pessoas que não creram. E detalhe, as pessoas que não creram eram pessoas religiosas. O texto fala que os escribas e fariseus estavam ali e eram pessoas incrédulas. Irmãos, abre um parêntese. Se ninguém nunca lhe contou, hoje eu vou te falar uma coisa muito feia. Incredulidade é pecado. Incredulidade é pecado. Jesus falou, vocês morrerão nos seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Jesus falou isso, irmão. Você já leu esse texto na Bíblia? Toda vez que eu leio esse texto, eu fico apavorada. Porque se tem um trem que a gente tem dificuldade é de crer. Mas Jesus está aqui para derramar sobre nós o seu Espírito. E o Espírito Santo terá fé no nosso coração. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia nele, na sua palavra, no seu poder. Aleluia. A gente se aproximar de Jesus como interesseiro, só querendo um milagre. Irmãos, isso aí é um negócio meio feio. Jesus não é milagreiro, Ele é o Filho de Deus, aleluia, que vindo ao mundo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, para nos garantir a ressurreição e a vida, aleluia. Mas Ele também opera milagres e maravilhas, aleluia. Mas é necessário que nós nos aproximemos dEle, crendo que Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Mas Jesus, quando percebeu o pensamento daqueles religiosos, né? Ou das pessoas que estavam ali com uma expectativa, eu vou dizer que uma expectativa enganosa. Eles estavam ali só para ver milagre. Ou só para receber milagres. E mesmo que eu, ou você que está ouvindo, esteja aqui só com essa expectativa de receber milagre, Jesus amorosamente quer nos lembrar, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu falo para você, levanta, toma o seu leito e anda, aleluia! Irmãos, isso aqui é tremendo, é maravilhoso. Vamos pensar, o pecado, ele não é somente uma atitude. Pecado não é uma ação, pecado é uma condição em que o ser humano está, debaixo da maldição do pecado.
A gente não comete pecado, irmãos. Ele está aqui na nossa natureza. Né? Você pode estar lá na sua casa, bonitinho assim, bate o dedo mindinho na quina da cama, o que acontece? Você sabe o que acontece, não é verdade? Alguém torra o seu charme, sua paciência, o seu bom humor, né? Você sabe a reação que brota do nada. Ela brota, não é do nada, não, ela brota da gente. O pecado é uma condição em que o ser humano está. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, aleluia! E para perdão de pecados, né? Se você for olhar as cartas de Paulo, Paulo ensina isso dizendo: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado também é separação de Deus. Por isso lá o profeta Isaías fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que Ele não possa abençoar. Nem os seus ouvidos estão fechados, que Ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmãos, e antes eu pensava que era Deus que afastava de nós. Não! Somos nós que escolhemos nos afastar de Deus. Nós escolhemos as coisas da nossa cabeça, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa. Mas deixa eu te contar um negócio. Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sabia que a expectativa daquelas pessoas estava no visível. Que ver aquele homem andando, para nós é fácil. Quando a gente vê a pessoa andando, o milagre acontecendo, o que a gente faz automaticamente, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus quer nos mostrar algo mais. Que pela fé, os nossos pecados são perdoados. Aleluia! Aquilo que nós não vemos, mas o eterno Deus vê. Ele está falando com aquele que se aproxima dele hoje: filho, perdoados estão os teus pecados, aleluia! Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está só fazendo a campanha, sei lá, se você ainda não tem Jesus, Deus nos deu um presente maravilhoso: a salvação no seu Filho, Jesus Cristo. Filho, olha que lindo, filho, perdoados estão os teus pecados. Quem é filho aqui? Dá um glória bem alto, irmão. Filho, o seu pecado está perdoado pelo único que tem poder para perdoar pecados. Mas para comprovar que Ele tem poder para perdoar pecado, Ele curou o paralítico e falou: levanta e vai embora agora. Agora. Irmãos, imediatamente, aquele homem se levantou, pegou a sua cama e foi embora. E todos se maravilharam, deram glória a Deus e disseram assim: jamais vimos uma coisa assim. Nós estamos hoje encerrando a nossa campanha de libertação e cura. E Jesus continua perdoando pecados. Jesus continua salvando. Jesus continua trazendo pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para crerem nele e através da fé em Cristo receber perdão de pecados. E junto com isso, Jesus continua curando, libertando, salvando, batizando no Espírito Santo, mudando vidas, respondendo oração, aleluia, porque onde Jesus está,
tem milagre, tem vida, tem libertação, tem perdão de pecados. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, busque a Jesus. Busque a Jesus e tenha os seus pecados perdoados. Hoje, essa semana, eu fiquei com meu coração muito aquecido com essa frase: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Amém? Você tem essa fé em Jesus? Fique de pé que nós vamos orar. Filho, perdoados estão os teus pecados. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse é um momento particular. Você que ainda não encontrou a Jesus como seu Salvador, para ser aquele que perdoa os seus pecados, você pode falar isso com Ele agora. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Me recebe como filho. Perdoa os meus pecados. Me dá uma nova vida. Pelo poder do teu sangue remidor. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ser filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus. Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. E de quebradinha, levanta sua mão aqui, vamos orar? Senhor Jesus, para que saibam que na terra só o Senhor tem autoridade para perdoar pecados. Aleluia! Nós apresentamos agora a nossa campanha, apresentamos agora os pedidos de oração. O Senhor tem autoridade na terra, o Senhor tem autoridade na terra para perdoar pecados, para salvar, para curar, para libertar, para operar maravilhas, Senhor. Olha para cada pedido que está aqui, Senhor, e faz, glorifica o teu nome, realizando prodígios e sinais na vida do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos um pedido agora para nós orar, pela vida do Noah. Ele está uma semana internado, né? E Deus está aqui, Jesus está aqui, viu, irmão? Amém? Amém? Você crê? A Bíblia diz assim no livro de Marcos, capítulo 9, e no versículo 23, Jesus falou para o pai daquele menino: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos orar então para a vida do Noah, né? Sua mãe Patrícia e o seu pai o Anderson, mas especialmente por Noah. Vamos orar, que Deus toca nele nessa noite, que ele saia daquele hospital, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você tem fé para isso, como aqueles 4 homens? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós cremos nessa noite, Senhor. Deus, colocamos a vida do Noah, Senhor, ali já está uma semana internado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós colocamos, Senhor, essa vida dessa criança nas tuas mãos, Pai. Nós cremos, tua igreja crê nessa noite, faz um milagre, toca na vida dele agora, Senhor. Meu Deus, visita os seus pais, a sua mãe, meu Deus, a Patrícia, o Anderson, Senhor. Meu Deus, nessa noite, meu Deus, fecha com chave de ouro. Meu Deus, que ele possa, Senhor, ligar, aleluia, para o pastor dizendo que o Noah saiu do hospital, que o Senhor visitou ele, Pai. Amém. Nós cremos nesse poder, Pai. Jesus está aqui nessa noite. Amém. Visita ele, Pai, com poder, com graça. Visita ele, aleluia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Opera na vida do Noah, Senhor. Toca na vida dele agora. Repreendemos agora essa pneumonia na vida dele, Senhor. Sai agora a pneumonia. Nós estamos hoje. A sua igreja está clamando. A sua igreja, aleluia, está invocando o Senhor. Querido, toca. Meu Deus, o filho, toca. Coloca o nome da vida dele agora. Meu Deus, que ele sinta
que ele sinta esse poder, aleluia, que ele sinta essa graça do Espírito Santo. Oh Deus, toca na vida do Noah, Senhor. Toca, meu Deus, naqueles hospitais, aonde quer que ele esteja. E nós cremos, Senhor, meu Deus, como foi ministrado nessa noite. Eles ficaram admirados com o poder de Deus. Eles ficaram, aleluia, assim, muito felizes com o que o Senhor tem feito. No capítulo 2 de Marcos, Senhor, aquele homem, Senhor, ali aquele se levantou, e o povo ali, Pai, saiu glorificando a Deus. E nós queremos ser glorificando nessa noite pela vida do Noah. Nós queremos ser aqui adorando ao Senhor pela vida do Noah. Nós queremos aqui, aleluia, dando glória a Deus pela vida do Noah, Senhor. Oh Deus, que ele se sinta tocado nessa noite. Oh Deus, visita, ministra na vida dele. Toca, repreende, Senhor, para a glória do nome do Senhor, Pai. Oh Deus, poderoso, Senhor, obrigado por essa semana de milagre. Essa semana, meu Deus, que o Senhor manifestou a Tua glória. E nessa noite não é diferente. Nós podemos sentir a Tua glória, Senhor, o Seu poder nesse culto, Pai. Então nós colocamos a vida do Noah, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos nesse milagre. Nós cremos, aleluia, repreende, Senhor. Repreende agora toda enfermidade na vida do Noah. Toca nele, Pai. Toca assim como o Senhor tocou. Aquela mulher tocou, aleluia, nas suas olhas. E ela falou, tão somente eu tocar nas olhas de Jesus e eu serei curado. E logo ela foi curado. E logo, aleluia, ela foi curado. E assim também nós oramos pela vida do Noah, Senhor. Que ele possa sair daquele hospital. Que ele possa sentir a presença do Senhor, Pai, naquele lugar que ele esteja, Papai. Visita, Senhor, visita. Visita no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas louvas ao Senhor pela vida dele. Em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. É o que nos lava dos pecados, aleluia, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como
Somos livres. Então declare: eu sou livre. Sou livre do poder do pecado. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Isso, louvando ao Senhor, aleluia. Alvo mais que a neve. Mais, aleluia, aleluia. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Mais uma vez, alvo, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Sim, nesse sangue. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Diga mais uma vez: somos lavados no sangue de Jesus. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Aleluia! Aleluia! Olha aqui para mim, irmãos. Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os nossos pecados. Aleluia. Pai Celestial, nós te damos graças por Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. E essa vitória é sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor, que já nos deu todas essas bênçãos, não nos negará, bem algum, não nos negará vitória nas demandas que temos agora, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Te agradecemos pelas orações respondidas, pelos milagres operados pelo Senhor durante esses dias de campanha. Que o teu nome seja glorificado, que os testemunhos venham, para que nós possamos contar às outras pessoas: verdadeiramente nós encontramos o Cristo vivo, o Filho de Deus, e Ele operou milagres na nossa vida. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça, seja sobre nós o teu amor e a presença do Santo Espírito, agora até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Você que vai participar da ceia do Senhor, fique aqui do lado de cá. O pastor Luiz vai estar ministrando a ceia.
Se você precisar de ajuda em oração, os pastores estarão aqui à frente orando por você. Deus te abençoe.